Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar o conteúdo da unidade 2 do livro de vocês de Ciências, onde nós estudaremos sobre os protozoários e sobre os vermes, tá bom? Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre os protozoários, que fazem parte do chamado reino protista, tá bom? Então, vamos lá! Bom, características gerais dos seres vivos que fazem parte do reino protista, ou seja, dos protozoários. Todos os protozoários são eucariontes, ou seja, possuem uma membrana circundando o núcleo, ou seja, possuem carioteca, beleza? Então, todos são eucariontes, possuem núcleo individualizado, material genético separado do citoplasma, tá bom? Além disso, os protozoários existem exemplares que são unicelulares e existem exemplares que são pluricelulares. Então, vão existir protozoários unicelulares e protozoários pluricelulares, tá bom? Também, os protozoários podem ser autótrofos, produzindo seu próprio alimento através da fotossíntese, ou heterótrofos, se alimentando a partir de outros seres vivos ou de metabólitos de outros seres vivos, tá bom? Eles também podem ser de vida livre, embora uma boa parte deles sejam parasitas de outros animais, ok? Os protozoários são, na grande maioria, aquáticos, podendo estar presentes em mares, rios, aquários, lodo, terra úmida, etc. Também são microscópicos, mas existem algumas espécies um pouco maior, entre 2 a 3 milímetros. Alguns vão formar colônias livres ou colônias sésseis. O que é uma colônia séssil? Que é fixa ao solo, fixa ao substrato, que a gente chama. Então, imagina se for dentro da água, no ambiente aquático, no mar, eles vão estar fixos ao solo oceânico, ok? Então, quem são os representantes, quem são os exemplares, quem são os seres vivos que fazem parte do reino protista? Nesse reino estão as algas inferiores, que são as chamadas euglenofitas e as pirrófitas, anteriormente conhecidas como dinoflageladas, e também as crisófitas, anteriormente conhecidas como diatomáceas. Além dessas algas inferiores, que são autótrofas, certo? Fotossintetizantes, existem ainda os protozoários, que são heterótrofos. Então, se você parar para pensar aí no reino protista, nós temos as algas inferiores e os protozoários. As algas inferiores são autótrofas, fazem fotossíntese, e os protozoários são heterótrofos, certo? As algas, especificamente falando sobre as algas e alguns outros protozoários de vida aquática, eles fazem parte do chamado plâncton, que é o conjunto de seres vivos que estão presentes no ambiente aquático e que são carregados pelas ondas do mar, certo? Pelas ondas oceânicas, ok? Neste plâncton nós temos dois grupos de organismos, o chamado fitoplâncton, que são organismos produtores, fotossintetizantes, autótrofos, certo? Que são a base da cadeia alimentar dos ambientes aquáticos, e temos o zooplâncton, que são organismos heterótrofos, são consumidores, certo? O fitoplâncton, a maioria são as algas inferiores, né, fotossintetizantes, e vale lembrar que o fitoplâncton ele é responsável por mais de 90% da fotossíntese do planeta. Esse fitoplâncton é que literalmente é o pulmão do nosso planeta, é ele que produz a maior parte do oxigênio do nosso planeta, lá o fitoplâncton, ok? Então, aqui eu trouxe para vocês uma gravura para mostrar para vocês esses representantes do reino protista. Então, nós temos aqui organismos sésseis que estão fixos ao substrato, vivendo em colônias. Nós temos protistas, protozoários, que são parasitas, como é o caso da giardia, do tripanosomo, da ameba.
certo? Temos também alguns que fazem parte lá do fitoplâncton, como é o caso das algas inferiores e assim por diante, certo? A estrutura destes animais, a estrutura corporal, como é que é o corpo, a estrutura corporal desses animais, desses seres vivos, certo? Eles têm uma célula bem mais complexa do que se comparada às bactérias e se comparado aos vírus, certo? Como a célula dos protozoários, dos protistas, é um pouco mais complexa, ela consegue executar sozinha todas as funções de órgãos e tecidos, que órgãos e tecidos, por exemplo, realizam em um ser vivo mais complexo, como é o caso do ser humano. Então, se você imaginar a estrutura de um protista, imagina que lá dentro existem várias organelas celulares que funcionam verdadeiramente como órgãos do nosso corpo, certo? Então, vão ter organelas dentro da célula protista que vão ser responsáveis por locomoção, pela respiração, pela excreção, pela reprodução e assim por diante, certo? A célula protista é semelhante às células de animais e plantas, mas existem algumas diferenças, algumas particularidades, certo? Uma dessas diferenças é que, por exemplo, os plastos dos protistas autótrofos, né, que fazem fotossíntese, é bem diferente do cloroplasto das plantas, certo? Ele é um pouco diferente. Também existe na célula protista a ocorrência dos chamados cílios e flagelos, que são estruturas utilizadas para locomoção. No caso dos protistas, o citoplasma ele é diferenciado em duas regiões, uma mais, vamos dizer assim, aquosa, que é chamada de ectoplasma, e uma mais granulosa, cheia de grânulos, que é chamado de endoplasma, certo? No endoplasma é onde existem os chamados vacúolos digestivos, que vão servir para a digestão destes animais, vão fazer o processo de digestão desses animais. Já a respiração ela é feita através de toda a superfície celular. Bom, essa figura mostra para vocês a estrutura básica de uma célula protista. Então, nós temos aqui o organismo protista, aqui no caso é uma euglena, certo? Aqui você já vê uma organela, uma estrutura, que é o flagelo utilizado para a locomoção. Nós vemos aqui a presença do núcleo, certo? O núcleo individualizado, por isso que é uma célula eucarionte. Além disso, a presença dos vacúolos, que é muito característico das células protistas. Aqui nós temos outro representante dos protistas, que é o paramécio. No caso do paramécio, a estrutura para a locomoção não é mais um flagelo, mas sim um conjunto de cílios. Novamente, está presente aqui os vacúolos contráteis, que são utilizados pelas células protistas para osmorregulação, controle hídrico, ou seja, a quantidade de água que entra e sai dentro da célula é feita por esse vacúolo. Aqui nós vemos uma estrutura que parece uma boquinha, certo? Essa estrutura chamada de canal oral, certo? E aqui uma estrutura chamada de faringe, que é utilizado realmente para o processo de alimentação do indivíduo, do ser vivo, certo? Aqui o núcleo, a presença de vacúolos digestivos e a separação aqui, né, do ectoplasma e do endoplasma. Pois bem, continuando a falar aqui sobre a estrutura, os protistas eles podem ter uma membrana plasmática simples ou uma membrana plasmática que vai ser revestida por capas externas, que podem ser de natureza proteica ou mineral. Essas capas são para a proteção do ser vivo, certo? Então, é para reforçar a proteção do indivíduo. Eu trouxe aqui alguns exemplos dessas capas externas que existem em alguns
exemplares, alguns representantes do reino protista. Então, vão existir alguns exemplares que vão ter um esqueleto intracelular de sílica, que é um mineral, vão ter alguns que vão ser dotados de uma carapaça feita de carbonato de cálcio, que também é um mineral, alguns vão ter capas silicosas e assim por diante, certo? Aqui eu trouxe uma foto de um exemplo de um protista que possui essa capa protetora, certo? Essa capa resistente e protetora que existe em alguns protistas recobrindo a membrana plasmática, dá a eles essa variedade de formas e de estruturas, né? Bem bonito, bem interessante no reino protista. Pois bem, o processo de digestão dos protistas é um processo bastante peculiar, certo? Ele está lá na página 320 do livro de vocês, quando ele fala sobre fagocitose e pinocitose. Então, os protistas, eles se alimentam englobando partículas alimentares através da projeção dos chamados pseudópodes, certo? Esses pseudópodes, eles são projetados, são projeções da membrana plasmática, então é como se ele formasse um bracinho e outro bracinho e abraçasse a partícula alimentar. São chamados pseudópodes, certo? Ou então, esse alimento penetra por uma abertura pré-existente na membrana, que é chamado de citóstoma, tá bom? Como é o caso lá do paramécio, que vocês viram que tem um canal oral e tudo mais, certo? Depois que o alimento ele é englobado pelo animal, né, pelo protista, forma-se uma estrutura chamada de vacúolo alimentar, também chamado de fagossomo. Esse vacúolo alimentar ele vai se unir a uma estrutura celular chamada de lisossomo. Quando o vacúolo alimentar se une ao lisossomo, forma-se o chamado vacúolo digestivo. O lisossomo ele é rico em enzimas que vão fazer a digestão dessas partículas alimentares. Então, as partículas que vão ser digeridas lá no vacúolo digestivo vão ser utilizadas no metabolismo do indivíduo, né, do ser vivo, e o que ele não for utilizar, o resto desses alimentos, né, eles vão ser excretados pelos protistas através da sua membrana plasmática por um processo chamado de extrusão, certo? Esse processo de extrusão ele ocorre num local específico da membrana plasmática, que é chamado de citopígio. Então, aqui está mostrando uma figura, esse processo de absorção de partículas alimentares. Então, nós temos aqui um indivíduo, como se fosse aqui, né, uma ameba. Então, ele projeta parte da sua membrana plasmática, formando essa espécie de bracinhos, né, que são chamados de pseudópodes. Esses pseudópodes eles vão se unir, após se unir, forma-se aqui o vacúolo alimentar, chamado de fagossomo, certo? Após a formação do fagossomo, o vacúolo alimentar, um lisossomo ele vai se unir a esse fagossomo, formando o vacúolo digestivo. O que não for utilizado vai ser excretado aqui lá no citopígio, beleza? Então, esse é o processo de digestão, portanto, dos protistas. Próxima videoaula a gente continua falando sobre os protistas.